Direito Processual Penal, reta final, perguntas e respostas. Preparatório para o concurso de oficial de justiça do Estado de São Paulo. Em relação à ação penal pública, é correto afirmar que pode depender de requisição do ministro da Justiça ou representação do ofendido, conforme a lei. De acordo com o Código de Processo Penal, a representação torna-se irretratável após o oferecimento da denúncia. Qualquer pessoa do povo pode provocar a iniciativa do Ministério Público em crimes de ação pública, fornecendo informações por escrito sobre o fato, a autoria e os elementos de convicção. Após o arquivamento do inquérito policial, a vítima que discordar da decisão pode, no prazo de 30 dias, submeter a matéria à revisão da instância ministerial competente. Um acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, pode ser proposto pelo Ministério Público em infrações penais sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, desde que preenchidos requisitos específicos. Em relação ao acordo de não persecução penal, assinale a alternativa correta. O descumprimento das condições estipuladas pode levar à rescisão do acordo e oferecimento de denúncia. No que diz respeito à ação privada, é correto afirmar que pode ser admitida nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Segundo o Código de Processo Penal, o prazo para o oferecimento da queixa, em regra, é de 6 meses, contados do dia em que o ofendido souber quem é o autor do crime. A queixa ou denúncia, conforme o Código de Processo Penal, deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. De acordo com o Código de Processo Penal, o juiz deve declarar extinta a punibilidade de ofício em qualquer fase do processo, se reconhecer a extinção da punibilidade. A sentença penal que reconhece o ato praticado em estado de necessidade faz coisa julgada no cívil. A ação civil para a reparação do dano, no âmbito do processo penal, pode ser proposta contra o autor do crime e, se for o caso, contra o responsável civil. Analise as afirmativas a seguir em relação à competência jurisdicional. É determinada, em regra, pelo lugar da infração. A natureza da infração pode influenciar na competência. Em relação à competência pelo lugar da infração, é correto afirmar que, em caso de tentativa, a competência é definida pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do tribunal do júri. É correto afirmar que o juiz deve se declarar impedido de atuar no processo quando tiver interesse no resultado da causa, for amigo íntimo de uma das partes ou tiver atuado como advogado de uma das partes em processo anterior. O sequestro, como medida assecuratória, pode ser decretado para bens imóveis adquiridos com proventos da infração, mesmo que transferidos a terceiros. Para a decretação do sequestro, é necessária a presença de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Em relação ao sequestro, assinale a alternativa correta. O sequestro será levantado se a ação penal não for intentada no prazo de 60 dias, contado da data em que ficar concluída a diligência. Assinale a alternativa que se enquadra nas hipóteses em que o juiz pode determinar a produção de provas de ofício, ordenar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, ou determinar, no curso da instrução, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. Em relação ao interrogatório do acusado, assinale a alternativa correta. O interrogatório do réu preso poderá ser realizado por videoconferência em casos excepcionais, por decisão fundamentada. A testemunha, no processo penal, tem o dever de apresentar provas documentais e fazer a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado. Em relação à inquirição de testemunhas, assinale a alternativa correta. As pessoas impossibilitadas de comparecer por enfermidade ou velhice serão inquiridas onde estiverem.
A busca domiciliar deverá ser realizada de dia, salvo se o morador consentir que se realize à noite. Assinale a alternativa que corresponde a um requisito do mandado de busca, indicação precisa da casa onde será realizada a busca, menção ao motivo e aos fins da diligência e assinatura da autoridade que o expedir. Em relação à prisão em flagrante, é correto afirmar que qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que seja, encontrado em flagrante delito. Considera-se flagrante delito quem é perseguido logo após o crime pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Em relação à citação, é correto afirmar que a citação inicial far-se-á por mandado quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado. Se o réu se ocultar para não ser citado, o oficial de justiça deverá certificar a ocorrência e proceder à citação com hora certa. Nos juizados especiais criminais, a competência abrange infrações penais de menor potencial ofensivo. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Bons estudos e até o próximo vídeo.